Fala, meus amigos, deixa eu passar na sua frente aqui, Joe, rapidinho aqui. Joe, e aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo certo, meu amigo. Pessoal, vocês viram a foto do Joe no nosso e-book? O Joe é aquele cara que tá junto comigo lá no nosso e-book, né, Joe? Isso mesmo. Tá legal as vendas, né, Joe? Tá. O pessoal tá... O pessoal tá gostando, graças a Deus tá sendo bem útil aí para quem tá adquirindo. O feedback tá legal também, né, Tá, Joe? é. Pois é, Joe, vamos falar mais uma coisinha polêmica dentro do nosso canal. O pessoal lá no e-book vai ver que a gente cita, mas a gente não aprofunda tanto, porque é uma coisa que é prático, né, Joe? É uma coisa que é do dia a dia. Controlar pH na solução nutritiva. Isso. E o pessoal, acho que esse like a gente merece ele, porque o vídeo vai ficar bem bacana. A gente trouxe todas as informações. O Joe pesquisou mais ainda. O Joe, a formação dele é acadêmica dentro da área já. Tem essa hidroponia aqui, tem uns 15... Por aí, uns 15 anos. 15 anos, né, Joe? Meus amigos, então vamos lá bater esse papo, Joe. E a gente vai trabalhar principalmente como que a gente regula o pH na solução nutritiva. O pessoal reclama muito disso. Mas a gente pode dizer que potencializa mais a diminuição desse pH, Joe, com o que a gente vai falar? Para reduzir, para ficar melhor? Como é que é essa história? Controlar, né? Controlar. Você controlar de forma barata, né, e eficiente. Vamos olhar para lá que vou conversar com eles lá. Ô, Joe, o ideal, a gente pode falar, no mundo, é ficar entre 5,5 e 6,5. Por quê? Porque essa faixa de pH é a faixa em que você vai ter a maior quantidade de nutrientes disponíveis para as plantas, né? Porque se você abaixa muito, se fica abaixo de 5,5, para alguns nutrientes vai ficar bom, a planta vai conseguir absorver. E para outros não, começa a ficar indisponível, né? Então essa faixa de pH é uma faixa em que a maioria todos os nutrientes vão tá disponíveis para as plantas, né? E a planta não vai sofrer com a falta de nenhum nutriente, né? Joe, se a gente colocar num gráfico, os micros e os macros, eles vão trabalhar assim dependendo do pH, cada um apontando para um lado. Isso. Então, micro e macronutrientes, se você conseguir regular ele direitinho, você vai estar naquela... Vamos pensar na tabela. Vamos colocar a tabela em algum canto aqui em cima, para o pessoal ver também. Isso, coloca a tabela aí que o pessoal vai entender. Quando dá 5,5 e 6,5, os micros e os macros eles estão mais concentrados como forma de disponibilidade, né? Considerando o pH mais alto, pH mais baixo, né? Com a possibilidade de absorção da planta. É exatamente isso. Olhando o gráfico vai dar para ver que vai ser um ponto em que você vai ter vários nutrientes, todos os nutrientes vai estar disponível ali para as plantas. Né? E equilíbrio, lembra que você está falando o Joe é esse cara que ajudou a escrever bastante lá do e-book, por quê? Porque a gente vai acostumando, né, Joe, com esse negócio de câmera aí. Mas assim, o pessoal que chegou agora, eu vou dar logo do que a gente vai falar em especial, que é sobre o sulfato de amônia, né, Joe? Isso. A gente vai falar sobre ele, que teoricamente é mais barato, é mais tranquilo para se organizar. E por que surgiu essa demanda de regularização de pH dentro do sistema hidropônico? O pessoal pede muito, né, Joe? Isso. Quase não temos problemas aqui. Ô, Joe, 5,5 e 6,5, todo mundo usa. Disponibilidade a gente já falou, né? Por que a gente usa, por exemplo, o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico, como é que fala? Clorídrico. E o pessoal fala muito do ácido fosfórico também. Isso, dá um panorama. Dá um panorama, Diogo. Então, a primeira coisa, para tentar entender melhor, né, é como que funciona a questão da variação do pH. Né? A gente sabe que você faz a solução nutritiva, ele vai estar já num pH ideal, só que daí a pouco ele começa a alterar, né? Ele começa a aumentar ou diminuir, né? Então, assim, vamos entender por que ele aumenta ou diminui, né? Isso está diretamente ligado à absorção dos nutrientes, né? Por exemplo, se a planta absorve muito nutriente, né, com carga positiva, toda vez que ela absorve um nutriente, né, com carga positiva, por exemplo, o amônio, né, NH4+, ela precisa expelir, né, na solução um H+, que é um elemento que vai acidificar. E quando absorve o nitrato, por exemplo, é o oposto, né? Ela precisa de absorver junto um H+, que aí a solução vai alcalinizar, né? Então tem essa relação. E a gente sabe que o que mais provoca, né, a alteração do pH é a absorção de amônio e de nitrato. Por isso que na solução nutritiva existe um equilíbrio, né? Você coloca nitrato e amônio numa proporção equilibrada. Porque se você colocar só nitrato, a solução ela vai ficar muito ácida, né? Se você colocar muito amônio, né,
Aí, desculpa, se você colocar muito nitrato, a tendência é ela ficar muito ácida. Se você coloca muito amônia, ela vai ficar muito alcalina. Vamos considerar assim, o que o Joe está falando é que acontece o desequilíbrio. Isso. E para você controlar o desequilíbrio de mais, menos na solução nutritiva, mais comida, menos comida, mais macro, mais micro, que seja de maneira geral, você tem que trabalhar a disponibilidade para a planta. Com o pH regulado, você consegue disponibilizar melhor para a planta. É isso, Joe? É, isso que precisa ser feito, né? A gente está falando aqui de pH, a gente está partindo do princípio que a gente tem que manter esse pH entre 5,5 e 6,5, e a gente está falando aqui como que a gente manteria esse equilíbrio só trabalhando com a relação, né? Nitrato e amônio, né? E aí, assim, veio essa ideia, né? Então, se o pH, né, está alterando muito, vamos mudar esse equilíbrio, né, de nitrato e de amônio que a gente consegue fazer, né? E o que aconteceu recente aqui nessa hidroponia, né, do meu irmão? O pH estava subindo muito, né? Ele pegou pH aqui 7,5, né? Ele 7,5 teoricamente 7,5, já não daria para... começou a aparecer nas plantas, né? Ele notou que as plantas começou a não desenvolver bem, né? Então 7,5 tem alguma coisa errada, né? Então quais as opções dele? Ele pode já trabalhar com ácido, né? Existe no mercado aí ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido fosfórico, que foi o que eu recomendei aqui para ele, né? Que teoricamente o mercado global indica mais. Isso, indica. O que a gente está propondo aqui, e é testado pelo Joe, testado pelo Adriano, testado por mim, é diminuir o pH com outro adubo. Com outro adubo. Que potencializa ainda e fica muito mais barato. Porque assim, ele usando, por exemplo, ácido fosfórico, ele conseguiu reduzir o pH. Ele fez o teste também com ácido fosfórico, né? Ele reduziu o pH para a faixa ideal e funcionou. Só que ele gastou dinheiro e ele vai precisar fazer isso sempre, né? Ele controlou naquele momento, a planta continua absorvendo, continua a alteração, depois ele vai ter que jogar de novo. Então, assim, funciona, mas ele vai gastar muito com esse ácido, né? Fora que ele vai ter que dedicar mais tempo para fazer esse controle. E aí, qual foi a proposta que ele trabalhou aqui que funcionou, né? Que foi a recomendação Foi sua, a recomendação minha. Ele faz uma alteração, né, na relação nitrato e amônio. E aí ele adicionou um pouquinho mais de sulfato de amônio na solução, né? Aqui a recomendação foi 100 gramas que eu fiz para ele, né? 100 gramas para 1000 litros. E aí ele reduz o nitrato. Essa conta é boa. Chegou lá em cima, o Joe recomendou, o Adriano é técnico também, só para vocês entenderem. Técnico agrícola formado e a base dele foi dentro do sistema hidropônico, dentro das escolas federais que ele estudou. Jogar 100 gramas para cada 1000 litros. Para cada 1000 litros. Só que aí continuar medindo depois. Isso, vai acompanhando. Só que aí ele precisa reduzir o nitrato, né? Da onde ele reduz o nitrato? Ele tira do nitrato de potássio. Ele usa o nitrato de potássio aqui. Aí eu fiz as contas para ele. Quem comprou o nosso e-book sabe da recomendação. No e-book tem lá essa recomendação. Então o que eu fiz? Eu tirei 50 gramas do nitrato de potássio e aí ele jogou 100 gramas do sulfato de amônio por causa o teor de nutriente, né, é mais ou menos essa conta, né? Ele diminuiu 50 gramas lá, né, do nitrato de potássio e colocou ainda 50 gramas do cloreto de potássio. Isso é para quem precisa de fazer todo esse equilíbrio, né? Você mexeu em um, você vai mexer em todo. Então no final qual foi o resultado, né? Você aumentou a proporção de amônio em relação ao nitrato que era anterior. Então a tendência agora é o pH regular, né? Ele vai baixar o pH. Isso, Joe, ainda é para quem faz a reposição semanalmente para ir fazendo esses controles com condutivímetro e pH-metro, né? Também, isso pode ter certeza, né? Em relação à disponibilidade. Só deixa eu passar atrás da câmera aqui, Joe, só para ver como é que tá filmando. Tá tudo certo aí. Pessoal, mas é isso. Ô, Joe, tá tudo certo, a câmera tá filmando, Joe. Nós estamos sozinhos aqui, domingão. A gente veio passar o final de semana em família, né, Joe? A gente vai potencializando, né? O Joe mora em Linhares, eu moro em São Domingos, nós estamos em São Gabriel da Palha. E Espírito Santo, para quem não conhece ainda, né, nossas hidroponias está aqui na regional aqui. São Domingos e São Gabriel da Palha, né? Hoje a gente tem duas lá em casa, aqui tem duas também, está aumentando a terceira aqui, né, Joe? Vai fazer uma maior de abóbora, essas coisas assim, né? Lá em casa eu vou fazer uma de morango até o ano que vem, o pessoal que quiser acompanhar aí. Já vendi os morangos, agora só falta trabalhar, Joe. É isso que tem que ser. É o que a gente fala sempre, é pensar no comércio, pensar em forma de baratear. O vídeo de hoje é uma forma de você baratear o seu custo dentro do sistema hidropônico. Bom, bonito, barato. É a nossa metodologia, né, Joe? Mas com funcionalidade, com eficiência, com bastante prática. Então, o Joe falou aqui, se você for fazer a sua segunda reposição de nutrientes, viu que o pH está alto,
joga mais 100 gramas e menos 50 gramas do nitrato de potássio. Isso. E acrescenta 50 do cloreto de potássio. Para poder equilibrar também o potássio. Né? Pode até deixar na descrição do grupo lá, né, essa receitinha pro pessoal não errar. Podemos deixar? Pode deixar lá. Então, ficou legal para vocês. Vai ficar fácil. Ô, Joe, deixa eu polemizar um pouquinho. Posso? Pode. O pessoal de casa. Qualquer coisa você corta o vídeo. Cortar o vídeo? Não, o nosso vídeo a gente não corta não, geralmente. Ô, Joe, deixa eu jogar limão. O pessoal fala que para controlar pH, por exemplo, se eu quiser bater um herbicida, aqui a gente não gosta muito de fazer isso, mas eu bater um herbicida, né, fazer um controle de pH na minha água de casa, para potencializar o herbicida, que eu preciso de um pH mais ácido, né? Isso. Eu jogo limão e dá certo. Se eu jogar limão no sistema hidropônico, dá certo? Ele vai baixar assim. Eu já sei da resposta, pessoal. O limão, o vinagre, eu já vi essas receitas, né? Você com o aparelhinho, você vai ver que vai funcionar. Você vai jogar limão, vai baixar o pH. Instantaneamente. Isso, instantaneamente. Né? Você vai jogar o vinagre e vai funcionar. Mas, na verdade, ele tem um efeito de mascarar o pH, né? Ele vai baixar ali na hora, mas você continua medindo depois, nas próximas horas, para você ver o que vai acontecer. Ele vai subir de novo, né? Sem contar aqui, né? Você vai gastar muito, né? Você vai ficar horas e horas espremendo o limão para poder jogar lá na sua solução. Vinagre, vinagre é barato. Eu ia falar do vinagre. Ele vai ficar caro, ele vai acabar ficando caro, que você vai ter que jogar muita quantidade, né? Mas ele não funciona, né? Porque ele é um ácido orgânico, um ácido mais fraco, né? E aí ele não segura, né? Com o tempo, tem toda uma química envolvida, né? Mas ele não segura o pH naquela faixa que precisa e ele vai voltar ao que era antes, então não funciona. Então assim, é legal o pessoal saber do nosso canal, do nosso e-book. Vamos fazer um curso? Daqui uns dias de hidroponia completa? Vamos, é um projeto. Fechou então. Pessoal, é assim, o que acontece? A gente gosta do bom, bonito, barato. O vinagre e o limão, teoricamente, seria mais barato para estar fazendo. Se bem que o sulfato de amônia é muito tranquilo o preço, porque você vai usar muito pouco, né, Diogo? Vai usar pouco, Só que assim, a gente gosta de falar também do que o pessoal fala, que é umas receitas malucas aí, para mostrar para vocês que não é bem assim que as coisas funcionam. A gente tem que economizar, mas não em tudo também. Olha que horta bacana, vocês estão vendo? Olha, tem até um companheiro lá que está prestando atenção na aula do Joe lá, estão vendo lá? Então assim, é uma coisa que é prático. Mas pra gente encerrando o vídeo, Joe, pedir o like de novo vocês, curte, compartilhe, comente. Pode copiar embaixo a receita do Joe, né, Joe? Sem problema? Pode. Né? O que significa pH, Joe? Que o pessoal fala tanto. Duvido que você sabia. Se você sabia, coloca embaixo. Eu já sabia. Agora, se você fala pH e não sabe o que é, o Joe vai falar para nós. Então, pH ele tem um significado, né? Ligou a bomba, pessoal. Potencial hidrogeniônico, né? Então, peraí, Joe. Eu não consigo nem repetir. Fala devagar pro pessoal. Potencial hidrogeniônico, né? Que tem hidrogeniônico de hidrogênio, né? Então, assim, que na solução nutritiva, né? A gente não consegue enxergar isso, mas lá tem elementos, né? Que a gente chama de H+, e OH-. Então, H+... Está ligado aos íons também? Isso, são íons, né? H+ é o ácido, né? OH- é a base. Soda, por exemplo. Soda, você pode pensar em OH-. Se você quer fazer o pH ficar mais alcalino, você pode usar soda, sem problema nenhum. Alcalino, fazer o pH subir. Se quer subir, você pode usar soda sem problema nenhum, desde que você mantenha esse pH 5,5 e 6,5. Né? Então você tem H+ e OH-. Quando você junta os dois, vai dar o quê? Água. H2O, que é a água, né? Então é exatamente isso. A solução muito ácida, ela tem muito H+. Uma solução muito básica, ela tem muito OH-. Então se eu falar assim, que a minha água está muito ácida, ela está muito... Tem muito H+ nela, né? H+. Tem muito H+. E a gente fala muito das análises de solo da região como um todo, né, Diogo? Quem está trabalhando na roça aí, provavelmente já pediu para alguém ler ou já leu uma análise de solo. A análise de solo, geralmente, a gente busca o equilíbrio. Que a gente pode falar que também na análise de solo também está ligado aos 5,5, 6,5, né, Diogo? Mais ou menos aí. Plantar café, plantar tantas coisas. Ô, Diogo, se a gente conversar assim, vamos pensar assim no nosso dia a dia. O ideal de todas as culturas é 5,5 e 6,5? Sim, praticamente. Podemos trabalhar assim, né? A maioria das culturas vai ser 5,5 e 6,5. Algumas, né, até admite-se até 7, mas a gente não erra, né? Se trabalhando de 5,5 e 6,5, quando a gente trabalha com solo, Wagner falou aí de cultura do café, a gente tem outros elementos envolvidos, né? Tem, por exemplo, o alumínio, que é um problema sério, né? De toxicidade para as plantas, né? Então, quando você joga o pH mais alto, você desativa todo o alumínio que tem lá e ele não vai
causar problema nenhum para a planta, né? Se você está com solo muito ácido, o alumínio ele começa a ficar disponível, né? E ele começa a dar problema na planta, né? Problema de toxidez na planta. A toxicidade da planta hidropônica, de hoje, a gente já fez um vídeo sobre isso, que é o nitrito e o nitrato, né? Que teoricamente seriam dispostos para a planta. Tá lá, eu vou tentar colocar na descrição também para o pessoal acompanhar, que é muito bacana. Aqui, nessa regra que a gente trabalha sempre, com essa insolação, com o período fresco que a gente tem, que não passa, não diminui de 14 graus, a gente não tem problema de toxibilidade da planta, se a gente usa a nossa receita, com tudo isso que você está falando, e com aquele vídeo explicativo que a gente já colocou. No vídeo a gente explicou isso mesmo. Né? Então a toxibilidade aqui não existe. No solo existe porque não vai ter absorção da planta e, teoricamente, os plantios de café, essas outras coisas, a gente não vai ingerir de uma forma geral. Então essa toxibilidade lá é aceitável. Aqui, do jeito que a gente trabalha, não existe. Não, aqui não, né? A gente está sem alumínio aqui. Eu falei lá do alumínio, né? Aqui não tem alumínio. Mas o Wagner está falando no caso do acúmulo de nitrato nas folhas, né? Que é uma podemos falar assim, que é uma lenda da hidroponia, né? Ela existe, né? Igual eu falei lá, em países de clima temperado, né? Com fotoperíodo baixo, né? Ou seja, um período do dia muito curto, né? A planta não consegue transformar todo esse nitrato, né? Em alimento. Ela transforma esse nitrato em folha, né? Então, digamos assim, né? Lá eles têm essa dificuldade. Aqui não, aqui já é mais provado que não tem problema, né, de a planta, né, causar toxidez ou contaminação no alimento. Ô Joe, das perguntas que eu quis te pegar, vamos dizer assim, de te dar uma sacaneada, eu não consegui. Vocês viram que o cara tem muita informação, né, pessoal? Escreve embaixo, Wagner, faz um vídeo com o Joe sobre esse assunto, sobre aquele assunto, que a gente tenta fazer esse vídeo, né, Joe? Quando a gente se reúne, a gente tira o tempo lá, né, para bater o papo com a família. Eu tô escutando a Luísa chorar lá em cima, mas a Aline já controlou, dá para escutar. Os meninos do Joe estão lá brincando, tá tudo tranquilo, mas a gente vem para cá para gravar, para potencializar o nosso canal e potencializar essa rotina, que é saber de você. Você já começou o seu sistema hidropônico? O que está faltando para você começar? Vamos começar a plantar comida primeiro, para depois a gente pensar em vender, né, Joe? Olha só que coisa mais linda. Começar pequeno, igual tudo começou aqui, né? Foi essas primeiras bancadas aqui que começou. E hoje já se multiplicou por 10, vamos dizer assim. Chega até 60, 70 caixas de alface vendidas numa feira no município de 30 e poucos mil habitantes, que é São Gabriel da Palha. Porque o pessoal confia, o pessoal acredita, o pessoal vem aqui, visita e percebe que o tratamento é diferenciado. É isso que a gente quer no nosso canal, desmistificar o sistema hidropônico, né, Joe? E o Joe, acadêmico na área, tá passando essas informações precisas para vocês. Valeu, Joe. Obrigadão. Foi um prazer. Deixa eu desligar ali. Nós estamos sozinhos, pessoal.